Tava vendo uma foto pra pôr aqui, né? Olá, pessoal, vocês podem me ouvir? Tudo bem? Olá, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando na sala. Rita, tá me ouvindo? Betânia, Stephanie, o pessoal tá entrando. Ok. É uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos e dizer que eu estou muito feliz por poder estar aqui nesse papel de palestrante, podendo dividir o meu conhecimento com vocês. E que seja um bate-papo gostoso, que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. A gente vai deixar aí o chat aberto, tá bom? Quem for entrando vai falando com a gente aqui também. E vou fechar, talvez, durante a palestra só para eu conseguir, né, focar bem aqui na palestra para vocês. E no final a gente abre o chat para as perguntas, tá bom? O tema, né, que eu vou falar hoje, conforme foi aí divulgado, é sobre a primeira impressão, né? Como que a gente pode ir muito além da primeira impressão, né? Porque, na verdade, existe um paradigma aí de que as pessoas se apegam muito nessa questão da primeira impressão, né? E, na verdade, a nossa imagem, a nossa marca pessoal, a marca que a gente deixa nas pessoas, ela deve, né? Ela pode e ela deve ir muito além da primeira impressão que a gente causa nas pessoas. Então, como fazer, né, para que a gente possa realmente construir essa impressão positiva que vai muito além, né? Que deixa realmente uma marca na vida das pessoas, que faz com que as pessoas pensem em nós, né? Lembrem de nós, lembrem de você e possa te dar um adjetivo positivo, né? Ah, fulano de tal, ela é muito sensata, ou ela é muito competente. O que será que quando a gente senta numa mesa de um restaurante, quando a gente encontra uma pessoa que a gente conhece e tem uma pessoa do lado dela, né, o que faz com que essa pessoa que está do lado desse meu conhecido, esse meu conhecido, fale algo positivo? Quando eu cumprimento ele no restaurante, sento na minha mesa e ele senta na dele. Será que ele fala, nossa, como essa pessoa é gentil, como ela é eficaz, nossa, é uma pessoa brilhante, ou será que eles vão falar, não, é uma pessoa super bonita, super de bom gosto, mas não tem a cabeça muito boa, ou, nossa, ela é gente boa e tal, legal, mas para conversar assim, mas não dá para confiar nela. Então, o que será que a gente, através das nossas atitudes, da impressão e da marca que a gente deixa, né, através da nossa comunicação verbal e não verbal, a gente está deixando realmente, né, de lembrança na vida das pessoas. Então, hoje eu vou fazer uma palestra para que a gente possa realmente, né, um bate-papo aqui com vocês, para que a gente possa realmente refletir sobre esses pontos e entender o que a gente pode realmente fazer, de fato, na prática,
para que a gente possa melhorar e mudar isso cada vez mais. Porque uma reputação, ela é construída, né, ao longo da nossa vida, ela não é uma coisa que é do dia para a noite, né? Então, como que a gente tem mais gente entrando? Muito bem-vindos todos. A gente já está falando aqui um pouquinho sobre a questão da primeira impressão, né? Que é o tema que a gente vai falar. Desculpa aí que eu vou repetir, mas vamos fazer o seguinte, vou dar mais 5 minutinhos aqui, que eu tô vendo que tem mais gente entrando na sala, e aí a gente começa a falar, tá bom? De novo, porque senão as pessoas vão pegar no meio do caminho. Vou dar mais uns 5 minutinhos aí, tudo bem? Para quem já tá assistindo? Dá mais um tempinho. Vou convidando vocês já para me seguirem também nas outras redes sociais, né? Eu tenho o Instagram, tenho a minha fanpage com o nome de Rosália Casagrande, tenho o meu canal no YouTube, onde eu estou colocando, né, semanalmente vídeos sobre diversos temas ligados à imagem, à marca pessoal. Tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Vou esperar mais uns minutinhos, tá bom, pessoal? Desculpa, é que eu queria que todo mundo realmente assistisse a palestra inteira. Senão a pessoa vai pegar o assunto aqui já em andamento, e aí a gente espera só mais um pouquinho, pode ser? Tem mais gente entrando. Esperar mais uns minutinhos, tá bom? Mais um minutinho e aí a gente reinicia. Tem mais gente entrando. O pessoal tá chegando do trabalho, né? Quem tem filho tem que dar uma assistência primeiro, quem não tem, tem que pegar trânsito. Quero agradecer, que eu sei que não é fácil, né? A gente conseguir parar um pouquinho, às vezes, para poder aprender algo novo. Às vezes a gente até quer aprender coisas novas, mas acaba muitas vezes não conseguindo, né? É um grande desafio. Tem mais gente entrando. Muito bem-vindos. Oi para todo mundo. Mais um minutinho e a gente começa, tá bom? Vamos lá, então? Então, como eu estava falando, né? Primeiro, agradecer a presença de todos, falar que é uma honra, um prazer estar aqui com todos vocês, podendo compartilhar meu conhecimento, né? Todas as experiências que a gente acaba vivenciando aí na nossa área. E hoje eu atuo como, para quem não me conhece muito bem, sou Rosália Casagrande, atuo como especialista em marca pessoal, né, imagem também, pessoal, corporativa, para que as pessoas possam cada vez mais descobrir qual é o diferencial da sua marca e como deixar uma marca positiva para as pessoas, para que o seu negócio, a sua vida também tenha um diferencial marcante, tá? Então, como eu tinha falado com o pessoal antes, né, que estava desde o início, o tema é sobre, né, a questão da marca, né, sobre a primeira impressão, que a nossa primeira impressão, ela vai muito além, né, deixar uma marca, uma impressão positiva, vai muito além de causar uma boa primeira impressão. Existe aí um paradigma, né,
uma teoria de que a primeira impressão ela é muito importante, ela é sim importante, não estou dizendo que não, mas a gente precisa pensar nas relações, né, nos nossos objetivos, na nossa imagem pessoal, na impressão que a gente deixa, muito além da primeira impressão que a gente causa e muito além apenas das aparências também. Porque quando a gente fala de marca e a gente fala de imagem, a gente não pode ligar e atrelar isso só à nossa forma de se vestir, a nossa forma de se posicionar. Tem todo um contexto que eu vou hoje falar um pouco para vocês, para que a gente possa entender na prática como que a gente constrói essa marca positiva, né? O que as pessoas falam sobre nós, qual é o adjetivo que as pessoas estão dando a você. Será que é um adjetivo positivo? Será que é um adjetivo negativo? Quando a gente encontra uma pessoa, quantas vezes a gente mesmo faz isso, né, sem perceber? Às vezes a gente ajuda na reputação de uma pessoa e às vezes a gente atrapalha na reputação daquela pessoa e a gente nem percebe que faz isso. Então, começar a ficar um pouco mais, tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Então, a gente começar a ficar um pouco mais atento, né, ao nosso comportamento em relação ao que a gente faz pela marca das pessoas, através dessa impressão que elas nos deixam, e o que as pessoas fazem também com a impressão que a gente deixa, né? Como que a gente faz para deixar essa impressão positiva? Deixar realmente um diferencial de marca. Porque quando a gente fala de marcas, de grandes marcas, a gente fala de uma Coca-Cola, a gente fala de uma Nike, imediatamente já vem uma cor na sua cabeça, já vem um símbolo na sua cabeça, já vem coisas que são impactantes e importantes que essa marca ela criou através dos anos de reputação que ela tem. Então, e quando a gente traz isso para o âmbito pessoal, nós como indivíduos, como pessoas, a gente também tem que pensar nisso. O que as pessoas lembram sobre nós? Passado um ano, um mês, 2 anos, 10 anos, 20, 30 anos, né? Qual é o legado que a gente realmente deixa na vida das pessoas? Então, o grande problema é a gente se preocupar mais com a primeira impressão do que manter relações duradouras. Como que a gente faz para manter relações duradouras que não sejam só com os nossos parentes consanguíneos, né? Com pessoas que a gente conhece, que passam pela nossa vida. Quantas pessoas deve ter passado pela sua vida, passaram pela minha vida, e que eu convivi tão pouco tempo, mas deixou uma marca tão boa, tão positiva, que até hoje, aquelas poucas semanas, ou aqueles poucos meses, ou dias, ou horas que eu convivi com ela, me marcam até hoje. Eu levo ensinamentos grandiosos, super profundos para a minha vida até hoje, né? Pessoas que passaram, vão passando. Então, como que a gente faz para construir isso, né? O que essas pessoas fizeram para que eu pudesse lembrar delas até hoje? Então, hoje eu vou pontuar para vocês, né, um pouco sobre isso, para que a gente possa entender como que a gente pode fazer realmente para conquistar isso, né? E não só ficar na tendência de se preocupar mais com a primeira impressão do que em manter uma relação duradoura realmente, né? Que provavelmente, na verdade, você já deve ter se sentido vítima, né, no sentido da ingratidão de alguém. Você achou que fez, de repente, né, alguma coisa pelo seu parceiro, por alguma pessoa, e essa pessoa não te retribuiu à altura do que você esperava. Então, na verdade, quando a gente fala de primeira impressão e manter uma relação duradoura, é por isso. E me dói ver que, muitas vezes, relações que eu percebo que poderiam ter durado muito mais, casamentos, amizades, né, relação entre contratados numa empresa, colegas de trabalho que poderiam ter se apoiado muito mais, poderiam ter sido parceiros e não se tornaram dessa forma, por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue ainda, eu acho, praticar, na minha opinião, a gente não consegue praticar aquele verdadeiro altruísmo que seja sem nenhum mínimo de cobrança, né? Algumas pessoas cobram um pouco mais, outras pessoas cobram um pouco menos, dependendo do nível de altruísmo que cada um constrói dentro da sua concepção do que é altruísmo também. Então, a gente precisa realmente entender que as relações, elas são trocas, né? A gente espera alguma coisa. Às vezes você não espera um obrigado, muitas vezes você faz alguma coisa por alguém e depois você nem lembra que fez, né? Você fez, a pessoa depois de anos volta e fala, nossa, você lembra, fulano de tal, que você fez aquilo pra mim, aquilo, nossa, me ajudou tanto, mudou minha vida, o que você falou fez eu transformar minha vida profissional. Eu já ouvi isso algumas vezes, assim, com toda humildade falando, nem lembrava. Eu falei, nossa, mas não fui eu. Porque, na verdade, não fui eu mesmo, foi ela. Eu falei alguma coisa que reverberou dentro dela.
mas a gente tem esse papel de, às vezes, ser condutor, né? E as pessoas, muitas vezes, acabam se sentindo, de uma certa forma, né, quando, às vezes, fazem e esperam alguma coisa em troca, com aquele sentimento de que não foi contribuído, né? Não foi retribuído, desculpa, não foi retribuído. Então, faltou alguma coisa naquela relação, e aquela relação, ela não se torna duradoura. Então, tem muita questão também de você conquistar todos os dias as pessoas. Quando a gente namora, a gente vai, né, principalmente o homem, né, tem essa coisa do galanteio, ele vai, te leva flores, te dá presente, e aí você também dá um cartão, dá um presente para a namorada, e tem toda essa questão da conquista. E quando você casa, no primeiro momento ali também tem um café da manhã na cama, e depois de um certo tempo já não tem mais nada disso. Aí você lembra de agradar a pessoa, de dar alguma coisa, numa data comemorativa e tal. E não é isso que mantém uma relação viva, uma duração sólida e duradoura, né? Então, esse é o grande problema realmente, né, no meu ponto de vista. A gente conseguir de verdade manter essa relação, né? Que poderia, às vezes, durar anos e dura meses, né? Dura poucos meses ou poucas semanas. Às vezes não dura nem um mês inteiro, né? Então, como que a gente faz para conseguir construir isso, né? As pessoas, elas têm que pensar quais são os pilares, né? Quais são os pilares, principais pilares para que você possa realmente deixar essa marca pessoal forte com esse diferencial. Você ter uma impressão positiva. O que é ter uma impressão positiva? É o que eu falei, aquela coisa que vai muito além da vestimenta. E uma das coisas que marca muito as pessoas é quando a gente consegue ouvir essas pessoas. Se você é um bom ouvinte, né, seja cada vez mais um bom ouvinte. Se você acha que você tem dificuldade nesse ponto, trabalha esse ponto. Que as pessoas, a gente acaba aprendendo com o tempo, que as pessoas, elas não querem ouvir sobre você. Elas querem falar sobre elas. As pessoas estão carentes, às vezes, né, de conseguir realmente serem ouvidas. Então, às vezes, você ouvir uma pessoa, você demonstrar um carinho extra para ela, você realmente manifestar um diferencial em relação àquela pessoa, para que ela possa se sentir querida, se sentir diferenciada, e você fazer com que ela se sinta especial, é o que faz a diferença, né? Então, quando a gente mostra uma boa vontade envolvente para as pessoas, isso cria um diferencial muito grande. E aí você consegue deixar uma impressão realmente positiva, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de prestar atenção, a gente não consegue perceber o outro, né, dentro das necessidades dele, e não do que a gente acha que o outro precisa. Então, né, às vezes observa as conversas das pessoas, tá todo mundo querendo falar, e ninguém tá conseguindo ser ouvido. Então, isso acaba não criando um elo de afinidade com o outro. E aí você vai e fala, nossa, não fui muito com a cara daquela pessoa, não me deixou uma impressão muito legal. Por quê? Porque ela estava preocupada com ela e não com você. E quando o outro se preocupa, né? Quando você se preocupa com o outro, aí sim o outro se sente especial, ele se sente acolhido, ele se sente realmente diferenciado. Você já criou ali uma marca diferenciada, você deixou uma impressão positiva. Isso vai desde uma pessoa que está passando na rua, né, que você não conhece, para você oferecer uma ajuda para ela. Isso, quantas pessoas a gente está no trânsito, né, e a pessoa deixa você passar. Então, ser ouvido não só verbalmente, ser ouvido em todos os sentidos, né? Se eu estou numa faixa de trânsito e o motorista deixa eu passar, ele está ouvindo, né, entre aspas, a minha necessidade. Ele está vendo que eu preciso ali, de repente, passar. E às vezes o outro está com pressa, não é nem tá passando o sinal, alguma coisa assim, não é nem por má intenção, né? Todo mundo tem uma intenção positiva. Às vezes tem alguma coisa que aconteceu, ele tá indo, tá distraído. Tem gente que dirige distraído, tá andando aqui, tá olhando a árvore bonita que tá ali do lado. Então, tem várias razões, né? A gente tem que tentar não cair no julgamento e surpreender as pessoas. Porque é isso que falta muito, né? A gente conseguir surpreender. E quando a gente está nessa condição de ouvinte, a gente, além de surpreender pela nossa atenção ali, estar presente para a pessoa naquele momento, a gente também se surpreende com o que a gente aprende ouvindo. Muitas vezes a gente não aprende porque a gente não ouve, a gente só fala, né? Então, assim, a gente conseguir ouvir o outro, a gente está dando atenção para ele, a gente está gerando poder de atração e a gente está, de fato, aprendendo, né? E aí você acaba
criando a questão, né, do encantamento, que é o quê? Essa gentileza simples, né, de ser um bom ouvinte, de conseguir deixar essa impressão positiva, através dessas pequenas atitudes, né? Esse é o primeiro ponto para que a gente consiga realmente criar esse diferencial de marca, né? Conseguir realmente pensar em dar um diferencial para o outro, e aí a gente vai muito além da impressão, né? Esse é o primeiro ponto dessas 4 formas que eu vou passar para vocês. Segunda coisa muito importante é a gente conseguir ter uma comunicação assertiva, né? O que é isso, comunicação assertiva? A gente precisa entender que todo mundo tem uma intenção positiva. Esse é um princípio básico. O que é todo mundo tem uma intenção positiva? As pessoas, elas fazem o que elas fazem porque elas têm uma razão para fazer aquilo. Ninguém faz alguma coisa com a intenção de eu vou te prejudicar, sabe? Às vezes a gente se sente injustiçado ou alguma coisa assim, né? Sente que a pessoa fez alguma coisa de propósito para te atingir e muitas vezes não é. Que seja uma intenção positiva e egoísta, na nossa visão, para aquela pessoa, ela está suprindo alguma necessidade dela ou de alguém próximo dela, ou ela está até fazendo aquilo que ela acha que tem que ser feito, que para a gente não está no nível do que a gente gostaria de receber, né, em termos de comunicação, mas que ela está dando o melhor dela. Então, todo mundo tem uma intenção positiva. Quando a gente fala de comunicação assertiva, é a gente conseguir entender um pouquinho mais o modelo de mundo do outro. Quando a gente está falando de 2 gerações, por exemplo, né, vocês aí já devem ter tido algum tipo de discussão no sentido positivo com o pai, com a mãe, com o irmão, pessoas próximas. Imagine que a gente tem pessoas próximas a nós, que a gente convive sempre, né? Passou ali a infância junto, e mesmo essas pessoas que a gente conhece, que a gente pensa que conhece muito bem, chega um momento que você não entende o que aquela pessoa está querendo te dizer, e aí você acaba entrando num conflito. Por quê? Porque o seu mapa de mundo não é igual ao mapa de mundo daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa não atualiza também a informação sobre você. Então, às vezes, ela está com aquela imagem sua lá da infância, lá daquele momento onde ela parou de conviver com você. Você foi, aprendeu, se formou, se especializou, fez um monte de outras coisas e viveu um monte de outras experiências que te transformaram em outra coisa. E aí, essa comunicação, ela fica ineficaz. Por quê? Porque uma pessoa está comunicando com o mapa de mundo que ela criou sobre você daquela época e você já está atualizado para cá, né? Então, como é que você faz para entender, para que essas pessoas se entendam, para você se entender com essas pessoas? Você precisa entender que o modelo de mundo dele não é o seu modelo de mundo. Então, a forma como você enxerga as coisas não é a forma que ele enxerga. E eu aprendi que de 10 discussões, se a gente perder 9 e né, sair, fazer questão e fizer questão de ganhar uma discussão, realmente fazer valer a nossa opinião em uma discussão, a gente sai ganhando. Porque aquele ditado, né, aquela máxima de é melhor você escolher ser feliz e não ter razão, isso traz uma leveza, isso traz um bem-estar, isso traz resultados tão positivos para a sua vida que você não tem ideia. Então, quando a gente... É um desafio praticar isso, tá? Então, assim, quando a gente consegue começar a praticar isso, a gente consegue perceber que a intenção de todo mundo ela é boa, a gente tem menos conflito, a gente tem menos atrito, a gente aceita mais as pessoas como elas são. E isso vai nas relações familiares, como eu falei, isso vai com o superior, que às vezes não tem o mesmo modelo de comunicação que você, e aí você que tem que ter a capacidade de entrar na linha de comunicação daquela pessoa, né? E isso é uma coisa que pode oscilar, isso é um treino, tudo na vida é treino, a gente precisa treinar para que a gente possa aprender, né? Repetição, o ser humano é muito baseado, né? O aprendizado do ser humano, isso já é comprovado através do treino. Repetição, treino, repetição. Então, quanto mais você treinar, entrar na linha de comunicação do outro, mais o outro vai se sentir atraído e encantado com você, né? E a gente observar isso em todos os setores da nossa vida, né? Isso vai desde a pessoa que você encontra na garagem do seu prédio, um vizinho seu que você não tem muita intimidade, a forma que você cumprimenta o porteiro do seu prédio, né? Se você recebe uma reclamação de alguém, a forma que você se posiciona mediante essa reclamação, tudo isso, todas essas pessoas, uma pessoa que você encontra na rua, os seus colegas de trabalho, o seu superior, os seus subordinados, os seus liderados, os seus líderes, isso serve para todo mundo, né? A sua marca, ela vai sendo construída, né, baseada em todas as relações da sua vida, em todos os setores da sua vida. O que será
que a pessoa que ajudou, um professor meu de faculdade fala de mim, né? O que será que uma pessoa que trabalhou comigo 5, 10 anos atrás tem de imagem sobre mim, né? Até um exercíciozinho que é interessante você fazer é perguntar isso, né? Qual o adjetivo que você daria para mim? Você pode anotar isso aí no seu papel para você perguntar essa semana ainda para as pessoas. Qual é o adjetivo que você, se você tivesse que me dar um adjetivo, me traduzir em um adjetivo, qual seria esse adjetivo? E veja quais são as respostas que vem para você, né? Desde positivas até negativas. E aí você vai começar a perceber que as pessoas muitas vezes criam uma impressão e tem um adjetivo sobre você, uma marca que te surpreende, né? Tanto para o positivo quanto para o não tão positivo. E aí fica como um feedback, né, construtivo para você. Então, se a gente pauta a nossa comunicação apenas nas nossas necessidades, na nossa conveniência, achando que dessa forma a gente vai conquistar sucesso e a gente vai conseguir atrair e encantar as pessoas, eu desculpo te dizer, mas isso não vai dar certo, né? A gente precisa basear a nossa comunicação de uma forma assertiva, mas não manipuladora, né? De uma forma assertiva, com o coração, você sendo gentil com as pessoas, dando aquilo que você espera que as pessoas deem para você também. E aí você vai conseguir, aos poucos, criar uma marca, né, sólida, duradoura, baseada, construir uma reputação inabalável, que é o outro ponto, né, para que a gente possa conseguir deixar essa marca positiva na vida das pessoas. O que é uma reputação inabalável? É você ter crédito sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas. O que quer dizer isso? Você conseguir, né, deixar sempre ali um saldo positivo, isso é igual a conta bancária, né? Pisar na bola, a gente sempre vai, né? Relações, elas são feitas de divergências, como eu falei, cada um tem um mapa de mundo, cada um tem uma experiência na vida, cada um viveu, né, os seus momentos de glória, os seus momentos de frustração, teve a sua boa e má sorte. As pessoas são feitas de uma série de coisas que formam a personalidade, que formam a forma que ela se relaciona, a forma que ela se comunica, que a gente vai trabalhando e polindo isso. Todos nós, eu acredito, somos um diamante a ser lapidado, né? Então, a gente tem que lapidar o nosso diamante interno todos os dias. E como que a gente faz isso? Construindo pouco a pouco, né? Quando a gente pisa na bola, que isso vai acontecer, porque somos seres humanos, e ser humano que é ser humano, bom ser humano erra, né? E muitas vezes a gente erra bastante, é você conseguir se retratar, né? Você conseguir ter sinceridade também. Quando a gente fala de comunicação assertiva, de reputação inabalável, de impressão positiva, uma das bases da comunicação, no meu ponto de vista, é a sinceridade, né? Quanto mais sincero a gente for com o outro, quanto mais a gente conseguir, de verdade, colocar para o outro o que a gente sente, sem julgamento, sem querer ter razão, mais a gente consegue ter uma comunicação, né, verdadeiramente genuína. Que eu acho que a genuidade, ela só vem quando vem a sinceridade junto, né? Quem não é sincero não gera confiança, não gera credibilidade, não gera verdade. Eu acho que a verdade, ela, principalmente, sabe, gente, nesse momento que a gente está agora de muito tipo de comunicação diferente, né? Mídias sociais, Facebook, Insta. Você tem que pensar muito bem como que você está construindo a sua reputação em todos os ambientes em que você convive, em todos os seus meios de comunicação. Como que você pode, de verdade, criar uma marca única nesses diversos setores da sua vida, com todas as pessoas com as quais você se relaciona, e, ao mesmo tempo, com toda a exposição que todos nós temos hoje. Eu estou falando com vocês aqui, eu tenho certeza que algum de vocês aí, talvez está aí já no WhatsApp, olhando alguma coisa, está alguma coisa acontecendo ao redor. Então, esse mundo virtual, ele trouxe para a gente muitos benefícios, mas ele trouxe também muitos gaps, né? Muitos piscas, né? Pisca-alerta, para que a gente possa observar de verdade o que a gente está deixando para trás, né? Eu vejo muitas pessoas querendo criar uma reputação, uma marca, uma imagem de sucesso consolidada, de credibilidade, né? Até quando eu atendo as minhas clientes, eu falo muito sobre isso, né? Eu vou para as mídias sociais delas, vou lá, olho como que elas estão se posicionando nas mídias. Tem coisas que você não precisa postar, por exemplo. Então, a sua reputação, ela pode ter sido construída uma vida inteira.
você deu um deslizezinho, você tem que ter o crédito, que eu estou falando igual o crédito bancário, né? Que tem que estar o saldo mais positivo, para que você, quando der um deslize, isso não derrube e destrua a sua reputação. Vamos pegar um exemplo, o Zagallo. O Zagallo, ele foi um cara que, assim, ele fez coisas, assim, incríveis na profissão dele, na carreira dele. Se você for pesquisar, você vai ver que ele foi um excelente treinador, um excelente jogador de futebol. E o que a gente lembra quando a gente fala do Zagallo? Vocês vão ter que me engolir, né? Essa foi a marca que ele deixou. Foi ou não foi? Então, a gente tem que pensar muito... E aí, isso pulverizou de uma tal forma que se você colocar o nome dele lá, na internet, no Google, você vai ver isso. Vocês vão ter que me engolir. Então, a gente precisa realmente refletir o que a gente está falando para as pessoas, né? Como que a gente está realmente se comunicando, né? Que tanto de nível de besteira que a gente fala. Tem gente que é muito brincalhão e tal, gosta de brincar, mas tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque às vezes no ambiente de trabalho, muita brincadeira em excesso passa uma coisa de não seriedade. Então, assim, nós estamos o tempo todo em observação. Então, para você construir essa reputação inabalável, né, você tem que estar com a balança assim, né? Aqui no positivo e aqui no negativo. Então, o que isso quer dizer? Quando você começa a nivelar muito a balança, né, você vai cair no erro, né? No erro de não conseguir manter uma reputação. Por quê? Porque o seu saldo não estava muito positivo. Agora, você tem um saldo super positivo, acontece alguma coisa, você pisa na bola, você traz para cá, aí você consegue ainda remediar. E, às vezes, nem assim você consegue, né? O exemplo do Zagallo é realmente triste de ver essas coisas, essas situações, mas isso existe. Eu estava vendo essa semana mesmo sobre a Dove, né? A empresa de beleza, a Dove. A Dove tem, assim, propagandas maravilhosas. E ela postou, não sei se foi 2 semanas atrás, ela fez uma propaganda, postou no Facebook, na fanpage dela. Não sei se alguém aqui viu. Se não viu, eu até sugiro ir olhar no YouTube, coloca lá a propaganda Dove, vai aparecer as mais recentes. A Dove, ela colocou ali... Tem várias mulheres, né, tirando as camisetas e eles falam sobre os produtos, né, de sabonete líquido. E aí tem uma negra, né, a primeira é uma negra que tira uma roupa mais escura, aí ela tira e já aparece uma mulher branca com a roupa clara. Esse ponto, né, que a Dove colocou ali, ela teve que se retratar nas redes, né, mundialmente, uma empresa mundial, porque ela foi taxada, acusada de racismo, né? Então, a gente precisa pensar muito bem nas palavras que a gente emana, nas nossas redes sociais, as fotos que a gente coloca. Eu vejo pessoas, igual eu estava falando, querendo uma reputação de credibilidade, posta um monte de foto de biquíni, mostrando o bumbum, e uma série de outras coisas, né? Com muita bebida, muita balada. Se você tem um grupo fechado, só para os seus amigos, se você quer postar sobre isso, só para os seus amigos, grupo fechado, para as pessoas compartilharem, rirem com você, ok. Se você tem um perfil aberto, público, que qualquer pessoa possa entrar, poste só o que é conveniente em relação ao seu trabalho. E coloca um pouco da sua vida pessoal, porque isso humaniza, as pessoas gostam de ver sobre isso também, né? Saber como é a nossa vida, Instagram já é mais lifestyle, para quem conhece o que eu estou falando, mas prestar muita atenção mesmo, porque uma coisinha que a gente fala, às vezes um comentário que você deixa sobre um assunto polêmico, na página de alguém, isso pode destruir a sua reputação. Principalmente se você não estiver sendo congruente com o seu trabalho, com o seu estilo de vida, com o que você normalmente fala, com o que normalmente as pessoas ouvem sobre você e sobre o que você está falando. Então, essa é uma coisa para a gente pensar muito bem, porque, né, para construir uma reputação inabalável, a gente precisa realmente entender, né, que o outro, ele precisa de alguma coisa que nós podemos dar e que ele quer solucionar. As pessoas, elas querem soluções, né, de problemas. Então, construir uma reputação inabalável é você fazer a diferença na vida de alguém. E você, igual eu falei, que eu lembro até hoje daquelas pessoas, eu tenho várias pessoas que passaram na minha vida e ficaram muito pouco tempo, mas marcaram de uma forma que até hoje eu utilizo ensinamentos que aquelas pessoas me deixaram. Através de uma conversa, através de exemplos, né, de vida, e isso me marca muito. Eu tenho certeza que para todos nós funciona dessa forma. Dando um exemplo, meu marido teve um problema, para quem não conhece, né, ele teve um problema de saúde 2 anos atrás,
e ele ficou 7 meses no hospital internado, e eu fiquei impressionada. Por quê? Porque ele realmente, hoje, né, eu admiro muito ele, porque admiro muito meu marido, é ótimo, né, mas eu admiro mesmo, e a gente tem que admirar. Por quê? Porque o Cleito, ele plantou muitas coisas boas na vida das pessoas. Por quê? Ele tinha uma característica muito forte de entrar no problema das pessoas. Ele ia tentar solucionar o problema das pessoas. Ele era bom ouvinte. Gosto de falar, mas é bom ouvinte, né? Era muito bom ouvinte. Ele conseguia perceber o que a pessoa estava precisando. Então, ele se antecipava à necessidade do outro. Tem uma palavra em japonês que chama kokorukubari kikubari. Essa palavra quer dizer você se antecipar à necessidade do próximo. É a mesma coisa de proatividade, né? Quem é proativo, se você pesquisar no dicionário online em português, você vai ver que a pessoa que é proativa, ela se antecipa ao que a pessoa precisa para resolver o problema dela. E isso faz com que ela, inclusive no dicionário, eu achei super interessante no dicionário online, porque fala assim, as pessoas proativas têm mais chance de terem sucesso nas empresas. Então, né, observa, fica ligado nesse ponto, porque realmente, quando você se antecipa à necessidade do outro, você consegue fazer diferença na vida dela. E voltando sobre o meu marido, o que me impressionou na época? A quantidade de pessoas que vieram nos ajudar, quantidade de pessoas que realmente estavam ali para nos apoiar, né? Tinha empresa aberta, fechamos empresa, fizemos um monte de coisa. Eu tive pessoas para me apoiar de todas as formas que vocês pensarem. Por quê? Porque ele plantou isso no coração das pessoas, plantou isso na vida das pessoas, né? Então, quando a gente realmente dá a solução, né, para as pessoas, para a vida delas, isso causa uma boa impressão. Então, eu tenho certeza que a gente teve esse retorno porque ele deixou uma impressão positiva na vida das pessoas. E eu ouço isso todas as semanas. Até hoje, eu tenho várias pessoas, vários liderados, né? Pessoas que ele mentorava, que tinham ele como mentor, mesmo sem ele ser mentor oficial dessas pessoas, as pessoas tinham ele como mentor. Então, por quê? Porque ele com certeza se antecipava e deixava essa impressão positiva porque querer realmente resolver o problema da vida das pessoas. E é isso que faz a diferença, né? E um outro ponto muito importante é a flexibilidade, né? Qual é a sua capacidade de realmente ter maleabilidade, né? De ter resiliência no sentido de se adaptar às situações. A gente não tem controle sobre o que acontece ao nosso redor, né? A gente às vezes não tem controle nem sobre as próprias emoções. Então a gente precisa ganhar inteligência emocional cada vez mais. Agora, como realmente gerar flexibilidade, né? Ter flexibilidade mediante as situações que nos acontecem, né? Qualidade de compreender, qualidade de aceitar o outro, né? De assumir e aceitar que as pessoas têm opiniões diferentes de nós, né? Pensamentos, como eu falei lá no começo, um mapa de mundo diferente. Então, as pessoas que elas são flexíveis, né? E que elas são resilientes, elas conseguem se adaptar às situações do momento, aos imprevistos, aos acasos que acontecem na nossa vida, elas são consideradas mais dóceis, elas são consideradas mais gentis, né? Então, elas conseguem também realizar mais atividades e mais ações ao mesmo tempo. Hoje, as pessoas, elas são muito poucas pessoas, apesar de sermos, né, termos que ser, buscarmos sermos cada vez mais especialistas, nichar cada vez mais os nossos negócios, a gente precisa ter flexibilidade e ser multitarefas. Igual eu falei, você está aqui no celular do lado, tem alguém falando com você, daqui a pouco você está fazendo outra coisa, no trabalho tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, como que a gente consegue realmente ter flexibilidade no sentido de ter a proatividade, utilizar tudo aquilo que eu falei, uma comunicação assertiva, né, e positiva, e realmente gerar resultado na vida das pessoas ao nosso redor, para gerar resultado na nossa também, porque quando a gente gera resultado na vida das pessoas, naturalmente a gente traz resultado para a nossa vida. Então, como realmente, né, respeitar o outro como ele é e conseguir fazer com que isso seja um ponto a nosso favor, né? Sem a gente se agredir, sem a gente passar por cima do que a gente gosta, do que a gente sente, tentando achar sempre o meio termo, ter realmente essa maleabilidade, ter jogo de cintura, né? Às vezes o que te salva de uma situação, de um super problema, é o jogo de cintura, o famoso jogo de cintura, né? E a capacidade que você pode ter de realmente se diferenciar por isso, né? Por ser maleável, por ser flexível e por realmente a pessoa entender. Sabe aquela pessoa que fala que o seu gerente, alguém fala, nossa, essa pessoa você pode contar, deu um pepino, ela vai tentar resolver, precisou, ela vai ficar depois do horário de trabalho?
Porque as pessoas, elas querem... outro dia eu estava até fazendo um curso e uma das pessoas falou assim, mas como é que a gente faz para pedir aumento? Aí vai no meu mapa de mundo, eu acho que você ganhar aumento, você ser reconhecido, isso vem naturalmente quando você gera um resultado excedente. Que a obrigação, já está dizendo, todo mundo tem a obrigação, você tem que fazer a obrigação, você está sendo pago para realizar aquele trabalho. O que vai fazer você subir de cargo, o que vai fazer você criar uma marca positiva, o que vai fazer você ter um diferencial de marca é o a mais que você faz, né? É o que você faz além do que te pediram para fazer, da sua obrigação. Então, quando a gente entende isso, a gente começa de verdade a criar um diferencial de marca. E aí, eu deixo mais esse ponto para você refletir, né? A flexibilidade. E aí, como que a gente faz para, então, criar boas memórias na vida das pessoas, né? Você consegue me responder quais desses 4 pontos? Vou repetir os pontos, né? Qual desses 4 pontos que eu falei para você acha que você está melhor, né? Onde você acha que está se dando bem? Ou aonde você acha que precisa melhorar? Vamos bater um papo aqui agora? Na impressão positiva. Pode anotar aí se você quiser, eu vou falar devagarzinho. Impressão positiva, pode anotando aí? Impressão positiva, comunicação assertiva, reputação inabalável. O que as pessoas estão falando sobre você? Qual é o adjetivo? Podem perguntar também para as pessoas depois. Pega umas 10 pessoas de ambientes diferentes, né, da sua vida, para que você pergunte isso. Qual o adjetivo que você daria para mim se tivesse que me definir dessa forma, com um único adjetivo? E reputação inabalável. Então, repetindo, impressão positiva, comunicação assertiva, reputação inabalável e flexibilidade. Qual desses 4 pontos você acha que você está melhor, né? Você está deixando boas memórias na vida das pessoas? Imagina a sua vida, né? Você tendo uma impressão positiva, uma comunicação assertiva, uma boa reputação e sendo flexível. Como é que seria? Seria muito boa, né? Então, eu vou passar um vídeo para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho o que é esse valor de marca e o que é essa impressão positiva que a gente deixa na vida das pessoas. Porque as pessoas, elas compram a sua experiência, elas não compram o seu produto, né? A experiência, a emoção vem antes. Então, vou passar aqui para vocês, para que vocês possam sedimentar aí, tá bom? Mood-changing technology at the touch of one button. Let it be your night. Wait a minute, gonna kiss yourself. Put some love in that you're so high. Yeah, better than that. Have a good life that you will never forget. And feel so fine. I like your style. The time is right. Like it and I'm moving up. Então, quero agradecer a presença de vocês. Nós vamos abrir o chat aqui agora, né? Se vocês tiverem perguntas para fazer. Espero que vocês tenham, né, aproveitado bastante, que vocês possam refletir sobre esses pontos, para que realmente vocês deixem uma marca positiva na vida das pessoas, muito além da primeira impressão, não é verdade? Que é esse o nosso objetivo aqui, tá bom? Foi uma delícia mesmo fazer aqui essa palestra para vocês e eu espero aqui agora as perguntas, tá? Vou deixar um tempinho aqui para a gente abrir o chat para as perguntas.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos, gente, aproveita poder responder as perguntas de vocês, se ficou algum questionamento. Gostaram do vídeo? Posso ter uma reputação de sucesso em pouco tempo? Perguntaram aqui. Então, na minha opinião, a reputação, uma primeira impressão positiva, tem uma outra colocação aqui, depois eu vou responder, tá, Helenita? A Stephanie perguntou, posso ter uma reputação de sucesso em pouco tempo? Eu acho que a sua reputação ela é construída ao longo de toda a sua vida, né? Uma primeira impressão positiva a gente pode deixar, como eu falei, através da aparência, da nossa roupa, da nossa vestimenta. Mas uma reputação, ela é construída ao longo de uma vida. Eu sou daquelas que tudo que falam que é muito rápido demais, eu desconfio, né? Uma reputação é a sua história, é a sua comunicação ao longo da sua vida, é a sua evolução, né? As pessoas perceberem que você evoluiu, se você fez um vídeo 1 ano atrás, as pessoas, se você entrar, por exemplo, no canal dos YouTubers, você pega lá pessoas que hoje são famosas, que são super autoridades mesmo nas áreas que atuam, elas eram simples, né? Elas começaram, você vê que elas evoluíram, então elas foram criando uma reputação ao longo da carreira. Eu acho que uma carreira de um músico, por exemplo, ela não é construída de um dia para a noite. De repente, a gente vê ele super em alta, a gente vê ele realmente explodindo ali, a audiência, ficando famoso, só que, na verdade, ele tocou 12 anos no bar, né? Ele teve que tocar 12, 10, 5 anos de bar em bar, né? Ganhando super pouco, para depois ele chegar no palco e fazer um show para milhares de pessoas. Então, eu acho que a reputação ela não é construída em muito pouco tempo, tá? Obrigada, Juliana. Helenita falou, né? Eu não acho importante o que as pessoas pensam de mim. Eu é que tenho que gostar de mim. Concordo plenamente que a gente que tem que gostar da gente. Se as pessoas acharem que as pessoas se preocuparem só com o que o outro está pensando, só com a marca que ele deixa, só com a aparência, né, que ele tem, ele não vai ser feliz de verdade. Agora, a gente gerar valor de marca nas pessoas, a gente também precisa, né, se preocupar em fazer o outro feliz, a gente tem que se preocupar em realmente ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida delas. Mas isso é uma questão realmente muito pessoal e se a gente não tiver autoestima, se a gente não gostar da gente mesmo, a gente não tem isso para dar, que a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem para dar para o outro, né? Então, se eu não tenho autoestima, eu não consigo dar estima para outra pessoa, muito bem colocado. E como posso melhorar a minha impressão pelas mídias sociais? Como eu coloquei, eu acho que, na verdade, é pensar muito bem qual é o seu objetivo com aquela mídia. Então, se você usa um Instagram, por exemplo, para negócios, postar muito mais coisas do seu trabalho, coisas sobre a sua vida pessoal, trabalhar bem essas mídias. Você pode até contratar uma pessoa que seja especialista, né, nessa parte de mídias sociais, marketing de rede, só que sempre pensar muito bem no que você está falando, as impressões que você está deixando, o tipo de foto que você está postando, os comentários que você está fazendo, porque isso lá na frente, né, se você não é uma pessoa que é autoridade hoje, lá na frente você se tornar autoridade, se tornar referência e quem sabe um mito, isso pode vir contra você, né? Eu vi carreiras sendo destruídas, acabadas, né? A pessoa tendo que mudar completamente o público-alvo dela, porque ela teve a sua reputação manchada por pequenas atitudes, pequenas coisas que essa pessoa fez. Como deixar uma boa impressão no meu trabalho? Eu acho que dentro do nosso ambiente de trabalho, as pessoas observam tudo, né? O seu superior, ele observa tudo em você. Ele observa a forma que você está atendendo o telefone, falando com um parente seu, ele observa como você está comunicando com os seus colegas de trabalho, ele observa a sua mesa de trabalho, né?
Então, todo mundo observa tudo, né? Tem gente que deixa uma marca já, aquela coisa que a gente vê, aquele monte de foto de família, você sabe que a pessoa é uma pessoa família, pessoa que você olha e a mesa está super bagunçada e você já vê que aquela pessoa não é uma pessoa organizada, então ela pode também passar a impressão que ela não vai lidar bem com processos dentro da empresa, né? Com a parte de organograma e etc. Se é uma pessoa do comercial, até passa. Agora, se é uma pessoa que lida com financeiro, com organização, com administrativo, isso já não deixa uma impressão muito boa, né? E mesmo que seja do comercial, para fazer vendas, você também precisa ter um nível mínimo de organização. Outra coisa também que a gente não presta atenção, às vezes, que também impacta, é o carro. Às vezes você vai dar carona para um colega de trabalho, até para o seu gerente, para o seu superior, seu carro está cheio de sujeira atrás, está sujo, está bagunçado, não está cheiroso. Isso tudo impacta, né? Será que você teria coragem de se tratar com um médico, você entra no carro dele, tem resto de comida, resto de um monte de coisa, tudo bagunçado? Será que você teria coragem de entregar a sua saúde na mão daquela pessoa que você vê que não tem asseio com ele próprio, né? Então, tudo no ambiente de trabalho é passivo de observação, é passivo de... eu não digo nem julgamento, mas as pessoas estão te observando o tempo todo. Então, dependendo da marca que você quer deixar, dependendo do seu objetivo naquela empresa, observar muito bem tudo isso e, obviamente, né, com certeza, a forma que você se apresenta, seus cuidados pessoais, sua vestimenta, seu cabelo, o tipo de acessório que você coloca, a sua maquiagem, isso tudo tem que estar muito bem adequado àquele ambiente profissional onde você está, né? E aí entra aquela questão da flexibilidade. Às vezes, a pessoa tem que usar um uniforme, tem que se vestir de uma forma mais sóbria, mais simples, mais clean um pouco, e ela tem resistência porque ela não tem aquele estilo. E aí precisa aprender a adequar o próprio estilo às necessidades daquele ambiente para que ela possa realmente deixar uma marca positiva de acordo com a marca daquela empresa também. Tá bom? Obrigada. Alguém mais tem mais alguma pergunta para fazer? A gente colocou aí também, né, sobre as minhas mídias sociais, né, as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, né, meu nome, em todas as minhas mídias, meu nome é Rosália, tá como Rosália Casagrande, e vai ser um prazer receber todos vocês lá, né, para que a gente possa cada vez mais estreitar aí o nosso contato, a gente possa ter uma troca bem bacana, bem legal, e eu posso estar realmente contribuindo para que vocês possam criar um diferencial de marca, né? Espero de verdade contribuir com as pessoas dessa forma, porque eu acho que quando você tem uma marca positiva, você consegue realmente fazer a diferença no mundo, né? Então, quero agradecer a presença de todos, muito obrigada, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, e eu espero que a gente se veja no próximo webinar, que será em breve. Eu vou estar comunicando nas redes, e esse vídeo também eu vou estar encaminhando para todos aqueles que se inscreveram, tá bom? Um abraço, muito obrigada e até a próxima.